turma estará reunida, e isso é importante, Milton, Cássia, ouvintes. A turma estará reunida para confirmar ou não a prisão preventiva. Esse é o objetivo. Se ele, Bolsonaro, vier com outro argumento, ele terá que escolher a via adequada, porque, como eu disse, nessa via adequada, ele vai ter que comprovar esse surto psicótico, esse transtorno, essa alucinação que ele está alegando. Agora, Mairovitz, se ele não conseguir apresentar, como você disse, provas de que ele teria passado por uma espécie de surto, fica valendo a análise dos elementos que nós já temos até agora para que a primeira turma do Supremo decida se mantém ou se revoga a prisão preventiva. No cenário que nós temos hoje, é possível que haja alguma revogação? Não, não há qualquer possibilidade, até porque tem uma confissão do Bolsonaro, no sentido de que ele, por curiosidade, ele disse isso, por curiosidade, ele rompeu a tornozeleira. Então, qual é a presunção que a gente tira daí, ou que qualquer um tira daí? Ele violou a tornozeleira com o fim de fugir. Se ia conseguir ou não, isso é um outro ponto. Evidentemente que a casa está cercada e etc. E daí vem até, se pode fazer uma amarração com aquilo que foi dito pelo Flávio Bolsonaro. Ou seja, eles iriam fazer uma vigília. Nessa vigília haveria tumulto e facilitaria a fuga. Bom, o importante, Cássia, é verificar que essa decisão sobre a prisão preventiva, ela foi lançada no processo e na apuração que diz respeito ao Eduardo Bolsonaro, ou seja, coação no curso do processo. A lembrar que, naquele processo de condenação de golpe de Estado do Bolsonaro, é ali que se facultou a ele a prisão domiciliar. Então, nós estamos usando dois processos distintos para esse fato que ocorreu no final de semana. Agora, esse é um ponto interessante, até porque parece que os casos acabam se misturando em um determinado momento. Porque, sim, essa prisão domiciliar transformada em preventiva agora, ela está relacionada não à trama golpista. A trama golpista é um segundo momento. Agora, quando o ministro diz que haveria ali prejuízos na investigação, risco de fuga, etc., em função da tentativa de romper a tornozeleira eletrônica e até a própria manifestação que poderia haver lá na frente, que ajudaria nesse processo, ele está tomando essa decisão temendo a impossibilidade de cumprir a pena para a qual ele foi incriminado, que é a de mais de 27 anos de prisão. Milton, daí a gente pode concluir tecnicamente, veja, não tem o significado popular, mas na confusão no sentido de junção das duas coisas, como você bem observou. Então, aquilo que começou com grande dificuldade, digo grande dificuldade porque se falava em tentativa de fuga e tentativa de fuga correlacionada, atenção, correlacionada, vinculada àquela vigília que iria ocorrer. De repente se juntaram os dois processos, os dois fatos, para se concluir que havia tentativa de fuga, se joga nessa presunção. E ficou para trás, ficou bem para trás a história, que não é história real, da vigília que foi chamada por Flávio Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que a gente tem essa prisão preventiva ainda em curso,
Termina hoje o prazo para a defesa, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, também dos outros 6 condenados no julgamento da trama golpista, apresentarem novos embargos de declaração ao Supremo. Mesmo que sejam apresentados novos embargos e até que eles tentem nos próximos dias entrar com embargos infringentes, aparentemente devem ser medidas inócuas no sentido de alterar alguma coisa daquele julgamento, né, Mairovitch? Com relação aos embargos de declaração, é evidente que eles vão ser considerados protelatórios. Agora, a gente tem que analisar o Alexandre de Moraes, o ministro, como ele tem se comportado quando ele, como relator e preparador, ele dá uma decisão quanto a embargos protelatórios. Ele tem determinado, atenção, ele tem determinado a imediata expedição de ordem de prisão. Mas todo mundo vai dizer, mas o Bolsonaro já está preso. Sim, mas aí entra, como o Milton lembrou, o outro processo, que é da trama golpista, então ele passa a ser preso em razão de uma decisão com trânsito em julgado. A lembrar que essa decisão do Moraes, se determinar a expedição de ordem de prisão, de mandado de prisão, ele terá que também submeter a primeira turma. Mas a primeira turma, como qualquer um já percebeu, ela é muito alinhada com as decisões do relator. Tanto é que hoje, por unanimidade, minha bola de cristal, minha esfera de cristal diz isso, por unanimidade vai ser mantida a prisão cautelar. Eu acho que a chance do Bolsonaro ver revogada essa prisão cautelar preventiva é zero, é nenhuma. Walter, a gente pode considerar a partir de agora, então, que o cenário para Jair Bolsonaro ficou ainda mais complicado com essa, aspas, alucinação que ele teve em relação à tornozeleira eletrônica, porque havia até então uma discussão sobre, sim, ele já está condenado, vai pagar pela pena, mas onde vai cumprir a pena? Se vai para Papuda, se fica numa cela especial, se vai para Polícia Federal, alguns até falam em ação humanitária, deixando-o em casa. Isso que acabou acontecendo agora complica esse cenário para Jair Bolsonaro? Sim, porque o Bolsonaro, se falar em risco de fuga do Bolsonaro, ele é permanente, né? Então não há dúvida nenhuma. Mas o que ele fez agora? Ele agravou esse risco, né? Esse risco de fuga passou a ser bem, mas bem maior. Até porque se trata, vou usar aqui o que está sendo considerado, até porque se trata de um alucinado, né? De alguém que tem surto psicótico, segundo ele mesmo está alegando, né? Então, esse risco aumenta. Aumentando esse risco, é evidente que a situação humanitária vai permanecer. Vai permanecer. Então, se fosse, e uma vez comprovada a situação dele, tem que se tomar uma medida humanitária, humana. Tá? Agora, com cautelas redobradas em razão desse risco permanente de fuga, desse inconformismo do Bolsonaro, porque essa história de surto psicótico, tá? Eu não sou da área, mas é difícil de engolir, né? Acho que apenas a velhinha de Taubaté, né, engoliria isso, essa história. Então, em síntese, o risco de fuga aumentou essa presunção. E por falar em risco de fuga, qual foi o peso da fuga de Alexandre Ramagem para a determinação dessa prisão preventiva de Jair Bolsonaro, Walter? Cássia, isso é bom lembrar. Vamos examinar os antecedentes, né? O histórico. A gente vai verificar, e o ministro Alexandre de Moraes colocou isso na decisão dele, fundamentou. Em primeiro lugar, quando o Bolsonaro se sentiu em risco de ter uma preventiva decretada, isso eu estou falando lá atrás, o que ele fez? Ele foi dormir na Embaixada da Hungria.
onde ele tem lá todo o acesso, porque o primeiro-ministro húngaro é da mesma linha ideológica que o Bolsonaro, faz parte daquele grupo Trump, Erdogan e etc. Bom, então ele foi dormir na embaixada da Hungria. Quando ele percebeu que a prisão preventiva não seria decretada, ele foi embora de lá. E se tivesse sido decretada, ele já estava num asilo, né? Esse é um ponto, esse é um antecedente do Bolsonaro. O segundo ponto é aquele pessoal que está ligado a ele, né? Então o Ramagem fugiu, e essa fuga tem evidentemente a ver com a pena que foi imposta, com a situação desse processo se definir em poucos dias. Então tem todo esse quadro. Então não se pode mesmo descartar a possibilidade de que o Bolsonaro iria fugir para evitar o cumprimento da pena. E a complicar ainda mais esse cenário, tem essa fala da embaixada americana, que, aliás, foi citada por Alexandre de Moraes pela proximidade à casa de Bolsonaro, como se ele pudesse buscar asilo lá numa tentativa de fuga. E a resposta da embaixada americana não ajudou muito ainda Bolsonaro, né? Não, de jeito nenhum. O que a gente tem que notar, Milton, Cássio, ouvintes, é o seguinte: vamos olhar para o chefe, tá? E quem é o chefe? O chefe é o Trump. Então, o Trump, o que ele fez? Ele já tentou trocar, fazer uma barganha. Então, sem tarifaço com o Bolsonaro anistiado. Isso ele fez. Então, de repente, ele aparece na linha de frente, como protagonista, evidentemente se intrometendo na soberania nacional. Nós tivemos um problema no Com sinal. Lula. Oi, por favor, Walter, você disse que houve uma interferência na soberania nacional. Completa seu pensamento aí para a gente fechar aqui. Isso. Bom, passado isso, o que acontece com o Trump? O Trump começa a flertar com o Lula. E aí ele joga o pessoal, tendo em vista esse fato ocorrido recente com o Bolsonaro, final de semana, o que ele faz? Ele joga o quê? O terceiro time, o terceiro escalão que entra em campo. Então entra em campo, atenção, o vice-secretário de Estado, o vice, e vamos lembrar o Jô Soares o que manda um vice. O vice entra em cena. E aí fala em decisão vergonhosa e em descrédito. Aí o que está representando a embaixada dos Estados Unidos no Brasil pega e fala que as decisões do Moraes passaram de todos os limites. Quer dizer, então tem dois falando e se intrometendo na soberania, quando o assunto é do Poder Judiciário brasileiro, é do poder brasileiro, da soberania nacional. Então, o que a gente tem que ver aí é que o Trump já, aspas, como se diz no popular, tirou o time e está jogando com o terceiro escalão, que tinha que dar essa satisfação aí, esse apoio fajuto ao Bolsonaro. Muito obrigado, Mairovich. Um abraço grande. Até mais. Boa semana a todos. Boa jornada, Cássia. Obrigada, Mairovich. Até.